estamos a começar mais uma edição do programa Visão Disruptiva. Hoje vamos abordar sobre estágios profissionais nas organizações. Para tal, temos 3 grandes convidados que vão nos ajudar a abordar sobre esta importante temática. Fernanda Correia, especialista em Formação e Desenvolvimento, LMD. Manuel Mbango, diretor do INEFOP. E Yoshida Lopes, HR Manager, a representar a empresa Unitel. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Obrigada pelo convite. Para você que nos acompanha a partir de casa, o nosso muito obrigado. Para quem está aqui presente conosco, estamos agradecidos pela vossa presença. Este é um tema que merece ser explorado ao máximo, dada a sua pertinência. Sem mais demoras, eu vou começar pelo Dr. Manuel Mbango. Dr. Manuel Mbango, a minha primeira questão vai relativamente ao INEFOP. Quais são as reais ações e qual é o impacto que as ações do INEFOP têm causado para a criação e promoção de estágios profissionais para os nossos recém-formados? Deixa aqui dizer que isto também é extensivo para a Fernanda Correia e a Yoshida Lopes. Quanto aos desafios para a promoção dos estágios profissionais, em termos regulamentares, havia um decreto desde 2005 que aprovava e instituía o subsídio de aprendizagem e os estágios profissionais e, no entanto, tivemos muitas dificuldades ao longo do tempo para a materialização. Por isso, quando estivemos a repensar a estratégia de relançamento das políticas ativas do mercado de trabalho, entre as várias medidas, desde a formação profissional, o autoemprego, e tivemos que colocar aqui os estágios profissionais como um dos caminhos para facilitar a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Porque a compreensão básica é que os estágios funcionam como se fosse uma janela de oportunidade para expor o jovem formado nas empresas, ou seja, permitir que as empresas conheçam o potencial do capital humano que nós temos para facilitar depois o processo de recrutamento. Foi assim que em 2020 trabalhamos na revisão do diploma sobre os estágios profissionais e aprovamos o novo decreto sobre os estágios profissionais. Com isso, criamos condições para, a nível do Sistema Nacional de Emprego e Formação Profissional, termos pela primeira vez o funcionamento do programa de estágio. E na altura nós assumimos como um desafio para os 4 anos subsequentes a realização de 1.500 estágios, ou seja, para quem nunca fez, olhávamos para aquela meta bastante ambiciosa. E esses 1.500 estágios já foram cumpridos? Já foram ultrapassados por causa da compreensão que fomos tendo ao longo do processo de implementação. A nível dos programas de estágios, nós conseguimos de alguma forma perceber o que é que acontece no sistema de ensino, ou seja, ter a informação se efetivamente aquilo que nós estamos a produzir como resultado do processo de ensino-aprendizagem, quer seja a nível da formação profissional, quer seja a nível do sistema de ensino, estão ajustados àquilo que são as necessidades das empresas, e esse feedback vem de acordo com o relatório do fim de estágio. Nós, quando recebemos o relatório do fim de estágio, conseguimos também absorver das empresas informações de como o estagiário estava no processo no início e como é que ele termina. E as debilidades que eles apresentam inicialmente constituem desafios para os sistemas de ensino e aprendizagem. Ou seja, um caminho que começamos, posso aqui assumir que a nível das políticas de incentivo à empregabilidade, os estágios são aqueles que tiveram maior taxa de sucesso. Dos 1.500 nós fizemos perto de 7.500 estágios. Tivemos que subir a meta porque a demanda foi sendo crescente, mas o mais importante foi a taxa de absorção dos estagiários pós-processo de estágio. Tivemos perto de 50%, foram mais de 4.000 estagiários que foram absorvidos nas diferentes empresas, de tal sorte que hoje o desafio tem sido, e aqui analisando o impacto, é fazer os estudos depois daquele processo dos tais 4.000 que ficaram, quantos efetivamente conseguiram manter esses empregos, quantos efetivamente tiveram colocados
nas empresas em que estagiaram ou nas áreas em que estagiaram, porque também não há uma relação muito direta ao facto de alguém ter terminado o estágio e conseguir o emprego e assumirmos que foi por conta do estágio que conseguiu o emprego. Quando acontece na empresa em que estagiou, facilmente conseguimos relacionar. Os perfis dos nossos recém-formados, de certa forma, estão ajustados àquilo que vocês, enquanto profissionais, esperam desses mesmos recém-formados? Não na sua totalidade. Carece sim de um ajuste. Mas nós, como empresa, e falando aqui da realidade do Unitel, o que operamos é um programa precisamente para tentar ajustá-los ao máximo aquilo que é a nossa necessidade enquanto empresa, para estes estagiários depois poderem se adaptar da melhor forma àquilo que vão encontrar, temos tecnologia, aquilo que nós usamos, porque também há uma dificuldade às vezes das empresas terem material, e por acaso nós doamos também material, para que estas pessoas possam fazer testes. Yoshida, referia-se não às empresas. Não, às universidades. Exatamente, às universidades, desculpa. Às universidades. Mas material... Material para fazerem testes de laboratório. Okay. E isso é uma grande dificuldade, é um desafio para as universidades. Okay. Principalmente porque a tecnologia, ela evolui dia após dia. Portanto, o que era hoje verdade, amanhã já não existe, e então eles precisam estar adaptados. E o que as empresas podem fazer e para ajudar as universidades é, às vezes, até temos material obsoleto, que não é assim tão obsoleto. É obsoleto para aquilo que nós queremos depois dar ao cliente, mas para as universidades ainda pode ser necessário, quanto mais não seja para aprender naquele início. E costumamos doar para algumas universidades, até mesmo para falamos há bocado, não o INEFOP, mas o outro, o Cifotec. Nós doamos também para o Cifotec bastante material, precisamente para que estes meninos, que lá estão já como a profissionalizar em algumas áreas, possam ter acesso aqui a esse material. Mas sim, carece aqui de um ajuste, nós, empresas e as universidades, fazermos aqui essa conversa, organizar estes momentos, claro, sempre aqui com o Estado do nosso lado, também para garantir que cumprimos com algumas regras e regular aquilo que possa vir a acontecer no futuro. Ok, não sei se é a Fernanda. Bom, começar por clarificar aqui dois temas que eu acho que são muito relevantes quando falamos de estágios. Cerca de 10% dos nossos estudantes que terminam o 12º é que vão para a universidade. Isto faz com que uma franja muito reduzida esteja disponível para vir para as empresas. E por isso há uma luta, digamos assim, uma batalha muito grande para ir buscar aquilo que são os melhores. Isto leva-nos também muito à questão da diversidade. Destes 10%, menos de 50% são mulheres. E isto leva-nos a outra questão, que é a questão da igualdade. Do género. Exatamente. Porque o que é que nós estamos a ir buscar? Que era esta a questão. O que é que nós queremos, o que é que nós precisamos, o que é que o mercado precisa? Nós precisamos cada vez mais de pessoas que saiam de ciências, de tecnologias, de engenharias e de matemáticas. São as 4 áreas. Todos procuramos o mesmo, independentemente de virmos da banca, da tecnologia, da construção civil. Todos estamos à procura de pessoas que tenham uma mínima capacidade de resolver problemas, que tenham um sentido e um pensamento analítico muito profundo e que consigam, com base em dados, dar respostas. Isto realmente é muito difícil quando os nossos alunos saem das universidades sem aprender isto que as organizações procuram. E por isso mesmo acho que nós temos que ponderar aqui temas que são importantes, e quando eu ouvi a Manuela falar, pensava exatamente nisto, que é sempre os números, não é? São 1.500, são 4.500, são muitos. Mas qual é que é a percentagem da retenção? O que é que eles cresceram? Que tipo de competências é que aprenderam? Houve melhoria na sua qualidade de vida? Houve melhoria no seu salário? Cresceram a nível do seu grade salarial e na sua carreira? Eu acho que é isto que nós temos que ir mais longe. E eu acho que é isto que todos nós, enquanto comunidade, temos que melhorar. Não só a comunidade INEFOP e o Estado e o Governo, mas também nós, enquanto empresas, temos que ajudar nesse sentido. E por isso mesmo não podemos nunca contar que os estudantes, quando começam a trabalhar, trazem as ferramentas todas. Muito pelo contrário, essa faz parte da nossa responsabilidade enquanto organizações e enquanto rede empresarial, de também fazer com que essas competências sejam passadas de uma forma positiva e não de uma forma repressiva, principalmente quando as empresas querem ser empresas felizes, empresas mais agregadoras
e que nós acabamos por não entregar aquilo que o próprio graduado está à espera de receber. O segundo ponto é a diferença entre um estágio de alguém que terminou o 12º e de alguém que terminou a faculdade. Ou seja, nós não procuramos a mesma coisa e não deixa de ser um estágio, porque eles terminam, uns são graduados, são graduates, e os outros são estagiários que acabaram de terminar o 12º. Por isso que quando nós, as empresas, vamos ao mercado, também temos que contar qual é que é a expectativa daquilo que é o estagiário e daquilo que é a nossa própria necessidade. Por isso eu acredito que nós, enquanto empresas, temos por obrigação, junto daquilo que é a nossa responsabilidade, garantir que estamos a desenvolver e a capacitar estes jovens estudantes a entrar no mercado de trabalho, a serem a força do futuro, porque eles são os jovens do futuro. Se nós não o fizermos, a nossa energia, tudo aquilo que é a nossa aprendizagem e o crescimento da rede empresarial vai regredir. E este é um dos grandes problemas de Angola. Nós não capacitamos da forma, ao nível que nós necessitamos e na forma onde nós já estamos, o que faz com que nós não consigamos, nós enquanto país também não consigamos progredir. Então temos que apostar de facto nas competências do futuro destes jovens. É interessante, não é? Essa perspectiva que a Fernanda traz, isso faz-me questionar o seguinte: será que todas as empresas encaram os programas de estágio como uma ferramenta para capacitar os profissionais, não é, para aquilo que são as necessidades futuras, ou na verdade encaram os processos de estágios apenas como, digamos, uma obrigação legal e até de certa forma social? Como é que as organizações encaram isso? Encaram que devem apostar nos estágios como uma ferramenta para capacitar profissionais do futuro, ou nem por isso? Eu acredito que sim, porque esse é o futuro. Se nós não o fizermos, nós vamos ficar para trás, e nós não estamos no momento em ficarmos para trás, nós estamos a evoluir bastante. As nossas universidades são excelentes, temos universidades excelentes de onde saem alunos muito top performers, e que eu acho e que eu acredito que somos nós, a sociedade, que temos que fazer essa mudança, especialmente nós enquanto RH. Nós temos que levar isto ao Conselho de Administração, ao Board, e fazer-lhes entender que ter um estagiário, isso já é há 20 anos atrás que um estagiário vinha para fazer documentação e para arrumar dossiês. Nós já não temos isso. Isso não acontece. Eu acho que nós estamos mesmo, e acredito, e acho que acreditamos todos, que as empresas cada vez mais agregam valor no crescimento e no desenvolvimento da carreira dos nossos graduados, que são o futuro talento, que são os futuros profissionais da nossa organização, do nosso país. As empresas do nosso lado, né? Na verdade, nós temos aqui vários níveis de empresa, com cada uma delas com um estágio de maturidade diferenciado, né? Estar aqui com Standard Bank e Unitel, estamos a falar de um nível de maturidade organizacional, muitos deles com experiências que já vêm de outros patamares e trazem para essa realidade. E a sensibilidade para essas empresas no que diz respeito a estágios é muito alta. Por isso é que o programa de estágios, por exemplo, Standard Bank, é patrocinado pelo Standard Bank, custeado, suportado essencialmente pelo Standard Bank como um programa interno. A Unitel também assim o faz. Mas a grande maioria das empresas, o que nós vamos sentindo é que, mesmo até intitulados como grandes empresas, programas de estágio, quem suporta, no caso dos estágios profissionais do INEFOP, somos nós que pagamos o estagiário, ou seja, não faz parte da sua política interna. E aqui o que também é interessante é trazer um pouco essa abordagem das empresas com um nível de maturidade, como a Unitel, como o Standard Bank, para esse ecossistema, para perceber o potencial que o programa de estágios tem, quer no processo de recrutamento, e até ajuda a encurtar caminhos para recrutamento, né? Ajuda inclusive a passar a cultura da nossa empresa para uma comunidade, ajuda inclusive a enraizar a nossa identidade na comunidade, porque no final do dia nós temos, e foi muito bem referenciado aqui pela Fátima, nós temos talentos brutos muito bons e que não têm espaço para se mostrarem, para dizer que nós estamos aqui, temos esse potencial.
E o programa de estágio permite que as empresas consigam ter contato com esse diamante bruto. Pode, inclusive, no final, não necessariamente contratar, mas, sem sombra de dúvida, que aquele jovem que participa no programa de estágios nunca mais será a mesma pessoa. E eu acho que é essa parte relevante de todo o programa. E, por outro, é exatamente os feedbacks que podem sempre passar nas instituições de formação pós-processo de estágio, ou mesmo até ao longo do processo de estágio. Nós, o grande desafio que temos a nível do Sistema Nacional de Formação Profissional é transitarmos desse processo de estágios profissionais para a formação em contexto real de trabalho, para permitir que o jovem consiga ter períodos em sala e períodos nas empresas. Isso rapidamente nos obriga a ajustar os planos curriculares, os conteúdos programáticos, aquilo que ele constata na empresa. Porque olhar aqui em termos práticos, falou-se aqui muito da questão dos laboratórios, dos equipamentos. Noutras realidades que nós vamos tendo contato, não entra um carro, uma tecnologia no mercado sem passar por uma instituição de formação para preparar os próprios trabalhadores das empresas para utilizarem aquilo. E fica para a comunidade. Por exemplo, a BMW não lança um carro para o mercado sem antes colocar nas instituições de formação ali onde ele produziu aquele carro para verem como é que funciona, como é que não funciona, como é que vão fazer as manutenções, o resto mais, para garantir o serviço pós-venda. Este conceito, se nós trazermos para aqui, e tal como a Unitel faz, já iria, de alguma forma, ajudar as instituições de formação a terem tecnologia ajustada àquilo que é o contexto. Porque, honestamente falando, a formação profissional é muito cara. Sim. O ensino, se nós quisermos que tenha a qualidade desejada, nós temos que fazer investimentos muito altos. Se nós conseguíssemos ter esse casamento, esse alinhamento, assim como está a acontecer aqui, uma conversa fluida, no dia a dia das instituições, ou seja, a quem forma, quem precisa dessa mão de obra, a conversa for permanente, naturalmente os gaps vão ir diminuindo ao longo do tempo. E eu acho que fico satisfeito de estar aqui a conversar com duas lindas senhoras que falam com propriedade matérias do capital humano com essa paixão e com essa responsabilidade. Porque a responsabilidade social das empresas é muito maior do que aquilo que muitas vezes é passado, né? Que ajudou mais na recolha dos plásticos na rua e o resto, mas temos uma responsabilidade muito grande. E conjuntamente nós conseguimos transformar as comunidades com base em boas práticas. E esta dos estágios profissionais, naquilo que é a política pública, no que diz respeito à inserção dos jovens no mercado de trabalho, é aquele que tem um alcance muito alto. E esse alcance muito alto pode ser ainda maior se o nível de participação nas empresas for também crescendo. E essa cultura se tornar enraizada dentro das empresas, de tal modo que não seja um problema para o INEFOP bater a porta de uma empresa falar de estágio. Nós temos técnicos de emprego que vão às empresas e as empresas não recebem para falar de estágio. E quando algumas vezes contratam os estagiários, fazem-no para suprir a sua necessidade de mão de obra. Não é o propósito do estágio. Nós, quando falamos e qual seria o propósito neste caso? Quando falamos do programa de estágio, é exatamente para complementar o processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, quem termina o ensino médio, quem termina a sua universidade, quem termina um curso profissional, poder ter uma experiência em contexto real de trabalho. Ele não vai para substituir a força de trabalho. E quando se faz essa inversão, naturalmente que não colocamos um tutor. Um estágio deve ter um tutor, tem que ter alguém que acompanhe. Um estágio tem que permitir que em cada etapa haver primeiro uma planificação do que ele vai fazer ao longo do processo de estágio e irmos vendo como ele se adaptou a cada um desses desafios. E permitir que o jovem que termina o programa de estágio saiba qual foi a sua performance, onde falhou, onde deve melhorar. E as instituições que enviaram os estagiários tenham visibilidade dos déficits que foram
identificados para melhorar o seu processo. Yoshi, desse processo tem sido feito. Há acompanhamento real dos estagiários que vocês recebem nas vossas instituições, por exemplo? Sim, são nomeadas mesmo pessoas indicadas para fazer a tutoria com o estagiário e acompanhar durante esse todo o processo, até porque para a Unitel o estágio profissional é um investimento estratégico. Portanto, aquelas pessoas para nós, quando estão ali, é para ficarem connosco, salvo se o seu desempenho não for de acordo com aquilo que a Unitel está à espera. Mas ainda assim fazemos exatamente o que estava aqui a dizer o Dr. Manuel. O Manuel. Que é passar também às universidades aquilo que foram as debilidades que nós detectamos ou identificamos e por isso, como dizia há bocado na nossa conversa em off, sim, nós temos feito com algumas universidades algumas parcerias e protocolos precisamente para olhar para os planos curriculares para que possamos melhorar e que eles estejam mais ajustados àquilo que é a necessidade até das nossas e de algumas empresas, e falamos de telecomunicações, que é mais o nosso negócio, e que seja algo para todas as outras empresas, faz todo sentido. Nós, em termos de retenção, e que me deixa bastante orgulhosa, nós temos 90% de retenção dos nossos estagiários. Portanto, as pessoas estão lá, fazem carreira, portanto, em termos de Top Students, que é um programa que nós temos bastante exigente, já fizemos 15 edições para quase 300 pessoas, e dentre estas tivemos pessoas que se tornaram especialistas, que para nós são pessoas extremamente importantes na Unitel, outros seguiram a carreira de gestão, portanto há uma evolução e é visível a carreira deles a evoluir ali dentro, e é isso para nós, portanto é um investimento mesmo estratégico, não é só aproveitar aquela pessoa, olha, não temos ali alguém, vamos chamar um estagiário temporariamente só para poder suprir essa necessidade temporária, não. Até porque a Unitel tem uma máxima que é que o conhecimento para a sociedade seja a nossa primeira preocupação. A própria Academia Unitel tem como missão realmente passar o conhecimento para a sociedade. Será que os recém-formados encaram os programas de estágio como uma porta de entrada para o mercado de trabalho ou entendem isso apenas como uma forma de exploração, por exemplo? E que não há garantias de que eles, por exemplo, farão parte das organizações que esses mesmos forem submetidos aos programas de estágio? Leva-nos a outra pergunta, que é: será que as organizações, quando pensam em estágios, não pensam... Será que as organizações, quando pensam em estagiários, pensam em fazê-los crescer? Ou será que pensam mais neste nível da exploração? Entre aspas, okay, não gosto da palavra, mas não tanto do lado do estagiário, mas mais do lado das organizações, porque nós é que vamos buscá-los. Aquilo que eu acredito é que o facto de nós trazermos estagiários para dentro das organizações tem um impacto muito grande, primeiro, na felicidade das organizações. Nós estamos a trazer pessoas massa cinzenta, pessoas completamente virgens que o que querem é ser ouvidos, que querem fazer, que estão disponíveis e que estão com toda a sua energia positiva para dar. Por outro lado, tem um impacto muito grande naquilo que é a responsabilidade social, principalmente ao nível da diversidade, principalmente se nós trouxermos pessoas de vários estratos sociais, de várias camadas e por aí afora. Tem um impacto importantíssimo ao nível da igualdade, a igualdade do género, e não só, e da equidade. Por isso acho que o retorno que nós temos ao nível dos estágios é um retorno muito maior do que só dar a competência. Sim. Nós estamos a trabalhar para o futuro, para as organizações, para o crescimento, para a felicidade, para uma cultura organizacional muito mais forte, muito mais vigorosa para o futuro. E eu acho que é isto que nós temos que vender. No entanto, há aqui um ponto muito importante que eu quero referir, que tem a ver com quem lê um relatório de estágio ou quem contrata um estagiário. Será que essa pessoa que contrata um estagiário sabe ler um currículo do estagiário? Ok. O currículo do estagiário, o que é que está lá? Fui caixa, trabalhei num cash center, isso não nos diz nada. O estagiário, do lado do estagiário, ele tem que nos dizer mais qualquer coisa sobre ele.
trabalhou, o que é que ele fez, o que é que ele evoluiu, que tipo de competências é que trabalhou, se trabalhou, se esteve envolvido na associação de estudantes, se foi presidente da associação de estudantes, se candidatou, se fez algum trabalho de responsabilidade social. E isto é que nos faz ler o que é que essa pessoa é. Não é se a pessoa esteve num caixa ou não. É muito mais do que isso. O que nós queremos são competências. E o que nós quando vamos buscar um estágio, ou qualquer pessoa quando nós contratamos, o que nós estamos a pagar é um input. Eu estou a pagar aquilo que tu aprendeste, mas é da minha responsabilidade transformar aquilo que tu aprendeste para aquilo que eu preciso. É um output. Eu preciso do output. Agora, se eu não tiver a capacidade de fazer esta transformação do input para o output, eu não estou a fazer nada. Estou a pagar um salário. Não é nada. E não consigo reter esta pessoa. Depois vem a Unitel e vem-me buscar esta pessoa que eu preparei e que eu paguei a formação. E é assim porque todos estamos à procura das mesmas competências. Nesta relação de forças, o único que perde mais sou eu, porque não tenho capacidade de pagar o que as duas pessoas pagam. Mas em relação à percepção do estagiário, nós andamos pelo país adentro e com a implementação do programa de estágio vamos ouvindo histórias bastante interessantes de jovens que choram quando é admitido para o programa de estágio, porque já existe aqui uma espécie de estigma, né? No fundo existe aquele grupo dos privilegiados que são os mesmos que conseguem tudo, e quando um anônimo consegue participar nesse tipo de programas é bastante transformador. Temos tido o desafio da inclusão no gênero, aqui as mulheres que participam nos programas de estágio, o nível de entrega de resultados tem sido bastante elevados. Recentemente acompanhei de um jovem com deficiências, né, no caso, pessoa com deficiência, que terminou o programa de estágio. O mais interessante não foi que, após a sua formação ou o seu estágio, ter sido admitido na empresa que fez o estágio. É que após o processo de estágio, sei que ele fez na área de pastelaria, abriu a sua própria pastelaria em casa. Ou seja, e aquilo, na expressão dele, na verdade, tem coisas que o ROI é tão alto que nós, no final do dia, entendemos que vale a pena tudo quanto se faz, né? E olhar para as pessoas com deficiência que entram nos programas de estágio e que são absorvidos ou contratados pelas empresas, ou mesmo, com este caso, que abriu o seu próprio negócio, e ele fala com satisfação, isto mostra o quão importante o estágio representam para a inclusão no mercado de trabalho. Por isso é que hoje, na estratégia do INAFOP, em todas as iniciativas de fomento ao emprego, todas elas, sem exceção, colocamos o programa de estágios profissionais. Precisamos que muitos mais jovens consigam ter essa oportunidade. Um dos feedbacks que tenho recebido com muita frequência dos estagiários é que, ao menos, diz assim, quando me pedirem experiência profissional, já posso colocar que tive num programa de estágio. Ou seja, essa questão das experiências profissionais, o contacto com o mercado, acaba sendo de alguma forma superada com o programa de estágio. No entanto, a próxima vez que nos convidar, nós faremos questão de trazer um estagiário, porque ouvi-los também é uma forma de aumentar a responsabilidade das empresas para que possam ver o resultado do que fazem, né? No final do dia, estar aqui com o estagiário Standard Bank, da Unitel e de outras empresas, acabaria tendo mais impacto do que eu ficar aqui 10 horas a falar do sucesso do programa, dos beneficiários do programa, porque a vida no dia a dia, podemos falar tudo quanto quisermos. Se os estagiários não estiverem felizes com o programa, se os estagiários não aprenderem com o programa, se os estagiários não forem sendo absorvidos pelas empresas onde fazem os estágios, de nada adianta nós massificarmos o programa, divulgarmos os programas, porque no final do dia tudo quanto fizermos deverá resultar no aumento da competência, aqui como disse, estou a chamar Fernanda, mas pronto.
É Fátima, né? Fernanda. Fátima é minha mãe. Esse é que eu tenho. Então, porque no final do dia hoje, e falando aqui com pessoas que estão na área de capital humano, é que o que o mercado busca são efetivamente competências. Pode até inclusive remeter um CV, mas que eu quero avaliar no final do dia. Já há empresas que nem sequer olham para o CV, precisam que tu venhas, diga o que é que tu fazes e conseguem fazer um conjunto de testes para aferir a competência. De resto, já tivemos a falar aqui que temos muitos títulos, muitos documentos. Já tive numa conferência que só o homem que ia falar, a fazer a sua introdução, faz 10 minutos, mas nas 2 primeiras palavras eu fui embora. Quer dizer, preferia ficar a ouvir só o CV dele, não ouvir o que ele tem a dizer depois. No final do dia, o que nós queremos é que aqueles quadros que são contratados pelas empresas tragam alguma inovação, tragam um ar diferente. Aqui falava da alegria, né? Tragam aqui uma nova forma de ser, estar. Fundo, mesmo internamente a nível do INEFOP, nós também temos alguns estagiários que nós chamamos aquilo como, são uma espécie de reagentes, né? No final do dia nós estamos tão acostumados com uma forma de ser, estar, e aparece alguém que não é do nosso mundo no final do dia. Sim. E nos ensina um caminho diferente e acabamos tendo resultados muito melhores do que aquilo que já fazíamos. Então é isso que temos visto a nível da implementação dos programas. E se me perguntar, creio que os estagiários pedem que se intensifique isto. Muitos jovens que estão nas universidades solicitam que se façam mais programas de estágio. O próprio ensino médio tornou obrigatória a realização dos estágios curriculares, e para isso nós precisamos de ter muitas empresas para absorver tantos jovens que terminam o ensino médio para conseguirem participar no programa de estágio, porque é uma etapa fundamental para a conclusão do processo formativo, tal sorte que precisamos falar mais sobre o programa, mas acima de tudo realizar mais programas de estágio. A Fernanda e o Manuel falaram sobre uma questão que achei bastante interessante, que está associada com a inclusão, igualdade de oportunidades e de acesso. O que eu tenho verificado é que muitos desses programas são destinados, por exemplo, para algumas universidades específicas, não é? E aqui posso citar, não passam de 2, 3, 4 universidades. Não vamos aqui fazer publicidade porque não adianta, mas enquanto gestoras e nas organizações que vocês estão associadas, têm noção daquilo que eu estou a dizer. O que, de certa forma, limita também o acesso de oportunidades ou de igualdade de oportunidades a outras pessoas. Por exemplo, os estágios não passam de Luanda, por exemplo. O que dizer dos outros angolanos noutras paragens do país? Por que só algumas universidades são privilegiadas em detrimento de outras universidades? Há alguma razão específica ou em específico para tais escolhas? O que é que está por detrás disso? Bem, a nível dos programas de estágios do INEFOP, é mesmo a nível, agora 21 províncias, né? Okay. Onde tivermos empresas, candidatam-se, oferecem estágios, nós realizamos. Isso não fizemos essa distinção. Origem dos candidatos. Hoje as candidaturas são feitas no portal do INEFOP. Aqui posso fazer publicidade. É o único pagamento que eu recebo, então posso fazê-lo. No www.inefop.gov.ao. As candidaturas são colocadas ali e nós, nessa altura, não olhamos a origem do candidato. Não temos... Evitamos protocolo com as instituições de formação, temos protocolo com as empresas receptoras dos estagiários, né? Protocolo é do outro lado. Agora aqui com as duas, se quiserem chegar nas 21 províncias, só chegar ao INEFOP, que chegam a todos. Nós já temos chegado. Já. Nós não temos nenhum critério de universidades específicas, apenas se nós estamos à procura de estagiários para as áreas técnicas, portanto, para a nossa área core, naturalmente estamos à procura de engenheiros. Se as universidades tiverem o curso de engenharia, naturalmente elas estão aptas para os meninos, os alunos poderem candidatar-se. Nós temos recebido, inclusive, alunos que vêm de outras províncias
e que nós custeamos essa despesa porque é, como eu disse, para nós um investimento estratégico. Pode citar aqui um exemplo de uma província, por exemplo, que já receberam? Já foi Kwanza Sul. Kwanza Sul, ok. Institutos, portanto, não temos essa distinção por agora, portanto, no futuro logo se vê, mas por agora não, porque é como disse a Fernanda e bem, estes alunos são esponjas. Eles trazem-nos muito, e eles estão com uma sede de aprender tão grande que eu acho que eles olham para aquilo não só como uma oportunidade, mas como um futuro para si, mais para a frente, para a carreira. E também trabalhamos muito na igualdade. Nós temos muitos programas para mulheres. Nós temos um programa que é Bolsa de Mulheres Tech, que é só para mulheres, em que nós pagamos à universidade a propina da universidade durante os 5 anos, portanto, e aí já vamos buscar no ensino médio, que é um bocado o que disse também a Fernanda, ter que incluir também as pessoas do ensino médio. Não podemos só olhar para os estagiários que terminaram a licenciatura, porque é muito mais abrangente. Então, o que é que nós fazemos? Ok, vamos pagar a bolsa, porque ainda não consideramos que já estejam com as competências que nós precisamos para poderem estagiar, e essas meninas têm a bolsa paga até terminarem a licenciatura, e fora o subsídio que ainda damos também para garantir que elas terminam. E tem sido um sucesso. Fernanda, essa questão da igualdade, qual é a sua apreciação em relação a isto? Bem, na realidade nós vamos mais longe. Este nosso último programa de graduados, nós abrimos a qualquer angolano, em qualquer parte do mundo. Sim. Qualquer parte do mundo. Até da Namíbia já recebemos. Quem quiser vir. Ok. Sim, sim. Nós tivemos candidatos que ainda estavam a terminar os estudos na Rússia, em Inglaterra, Portugal, Espanha, África do Sul. Alguns passaram à última fase e vieram ao nosso último bootcamp de última avaliação. Por isso, o nosso programa de estágios, até nós selecionarmos os 10 últimos, nós demoramos cerca de 6 a 7 meses, por isso é um tempo longo. Queremos realmente ser justos e ser equitativos e irmos buscar o melhor, e trabalhamos muito esta questão da igualdade, muito importante, e efetivamente nós retemos aqueles que são aquilo que nós precisamos para aquele momento, para o futuro, olhar para o futuro. Há muitos angolanos que estão fora e que querem regressar, e estes estudantes que estão a terminar também procuram oportunidades de estágios para conseguirem ingressar no mercado de trabalho, e que têm outras competências, como por exemplo a língua, que é mais difícil de encontrar aqui, a língua estrangeira, mas acho que nós devemos ser virados para o mundo. O mundo está aberto para qualquer angolano que queira voltar. Anselmo, por acaso, tenho da Rússia também. Em função daquilo que vamos falando, há uma preocupação que vamos tendo a nível da estruturação do próprio mercado de trabalho e da própria valorização da competência em si, né? E a conversa muitas vezes gira em torno universitário, parecendo que o que o país precisa essencialmente são os universitários. Nós, o entendimento hoje, o desafio e o mundo desenvolvido tem provado isso mesmo, que a pirâmide é um pouco invertida, ou seja, temos que apostar mais a nível do ensino técnico, profissional, é aí onde temos a maior parte dos fazedores, e aqui deixarmos a componente do universitário também para questões mais estratégicas, mais de investigação, porque a maior preocupação que nós hoje temos, e felizmente estamos a encontrar aqui um ótimo, é de que o mercado efetivamente não está completamente estruturado para uma grande absorção a nível estratégico, né? Nós temos aqui, a Fernanda falou bem, o desafio está nos STEMs mesmo, né? Ciência, tecnologia, matemáticas e o resto, mas no final do dia nós precisamos de fazedores. Nós precisamos de quem vai fazer, né? Eu, quando olho para uma obra civil, eu vejo um engenheiro a dirigir várias pessoas que executam na prática. E é aqui onde nós, a nível do programa de estágio, temos dedicado muita energia, né? É tentar fazer com que possam surgir aqueles quadros que resolvam
e essa preocupação que vamos tendo pouco a pouco é a capacidade de resolução de problemas. Eu ouvi, já nem sei se foi a Fernanda, se foi a Yoshida, que capacidade mínima de resolução de problemas. Não, isso é capacidade de resolução de problemas, né? Porque o dia a dia das organizações surgem vários desafios e hoje a própria estrutura formativa estamos a fazer uma inversão para aumentar as competências, digamos, soft skills, né? Permitindo que os jovens consigam ter capacidade de resolver problemas, capacidade de trabalhar sob pressão. Há aqui um conjunto, comprometimento, responsabilidade, pontualidade, ou seja, fomos olhando que os nossos estagiários, quando submetido a algumas empresas, por melhor técnico que ele seja, depois vai faltando exatamente os soft skills. Os soft skills. Então, a reestruturação que estamos a fazer, inclusive, na grelha formativa, e queremos já o próximo ano lançar pelo menos o módulo transversal mais reforçado, é exatamente para complementar esse caminho, né? No final do dia, entendemos que sim, precisamos de aumentar o nível de formação universitária, sim, precisamos fazer esse caminho, mas não podemos perder de vista aqui embaixo. E o que vai efetivamente ajudar a essa transição é como nós valorizamos essas carreiras técnicas, né? Como é que efetivamente valorizamos as carreiras técnicas? Existem empresas que já conseguiram definir modelos remuneratórios ou de compensações que valorizam exatamente as carreiras técnicas. Ainda temos outros que continuam a valorizar o diploma, e é aqui onde está o problema. Valorizamos o diploma por ser diploma, não pelo que efetivamente ele traz de resultado para as empresas, e a crítica é generalizada, olhando mesmo na estrutura da formação de salário na administração pública, que já basta olhar para aquilo, as carreiras técnicas, tal. Está sempre atrelado ao nível Exatamente, acadêmico. está atrelado ao nível acadêmico. É um desafio que, e aqui, a nível de RENAR, tem que se fazer esse caminho de inversão, mas o desafio é exatamente conseguirmos valorizar as carreiras técnicas para que eles sejam suficientemente atrativos para que o jovem, efetivamente, não siga apenas um caminho que não interessa. Ele está a trabalhar na área de finanças, mas como a remuneração está associada ao seu diploma, vai fazer um curso de filosofia que não vai agregar nada efetivamente no dia a dia das contas, da resolução dos problemas da área de finanças, mas que apresenta um documento que é licenciado, automaticamente faz o ajuste salarial, porque ele apresentou um documento licenciado, mas o trabalho que ele continua a fazer é ao nível de que ele já fazia antes de ter aquele documento. Então, preciso fazer também esse balanceamento. Eu gostava de adicionar uma coisa que eu acho interessante enquanto ouvia o Manuel. Muitos de nós devemos saber a história da senhora da limpeza na NASA, não é? Senhora, não é? Na NASA, perguntavam o que é que a senhora estava a limpar o chão, perguntaram-lhe o que é que a senhora faz aqui. E a senhora disse: eu ponho o homem na lua. Todos somos importantes. Exatamente. Todos somos importantes. Durante muito tempo era muito relevante esta questão do IQ, não é? Que é inteligência, notas, 20 valores, esses é que eram os que nós queríamos todos. Depois fomos muito buscar a inteligência emocional, né? O IQ, temos pessoas mais emocionais, mais viradas para pessoas, com empatia, líderes mais empáticos, mas hoje nós trabalhamos muito a inteligência coletiva. A inteligência coletiva é essencial. É tão importante a senhora que limpa o chão, como a segurança, como a recepcionista, exatamente, como o CEO do banco. É igual, porque todos nós trabalhamos enquanto coletivo. E a inteligência coletiva é todos aprendemos uns com os outros, todos dão e todos recebemos. Eu aprendo todos os dias, mas eu também me ensino qualquer coisa. E essa questão da formação mais técnica é efetivamente importante. E os estágios de áreas mais técnicas são importantes tanto para mim, tanto para organizações do sistema financeiro, como das tecnologias, como das engenharias, como para a construção civil. Porque todos precisamos de todos. Ninguém constrói um prédio só com o engenheiro de obra, não é? Toda a gente precisa do carpinteiro, do eletricista, etc. Não é? Mas essa questão fez-me refletir no seguinte:
se hoje praticamente a licenciatura, não é, no nível de exigência colocada pelas empresas, hoje basicamente a licenciatura tornou-se um nível de entrada para as empresas. Cada vez menos verifica-se as empresas a irem buscar, por exemplo, formados ou recém-formados que concluíram o ensino médio, não é? Existirá efetivamente empresas ainda que recorrem, por exemplo, às instituições do ensino médio para programas de estágios? Eu acho que poucas. Concordo. O rácio de participação a nível do... E esse é o enviosamento que eu tenho aqui na mesa, né? É que a nível dos programas de estágio que nós fizemos, 70% são técnicos médios. 30% é que estamos a fazer em níveis superiores. E isto um pouco por causa da maior, ou seja, do grande número de outras empresas que não estão com esse nível de maturidade que temos aqui, acabam precisando mais de perfis a esse nível. Porém, a tendência nos últimos programas, e fizemos com o apoio da União Europeia para 600 estagiários, a tendência deste último programa, já com empresas com estruturas um pouco mais exigentes, sim, aí começamos a ver que a participação dos estudantes de nível superior aumentou significativamente. A nível das empresas que contratam para estagiários para a área de engenharias, também, claro, engenharia mesmo, né? Acabamos tendo muitas exigências a nível do ensino superior, acabam sendo essa, mas no dia a dia, no interior do país, e aí onde temos maior número de estágios hoje na prática, acabam sendo perfis muito do nível médio. Porém, o desafio não é o nível de habilitação acadêmica, não é só isto, no final do dia, não é só isto. O tema central é como nós valorizamos a remuneração, né? Em outras empresas, e nós, um pouco por conta da implementação do programa de estágio e outros, nós vamos vendo que a carreira, ou seja, o core business da empresa, né? Eu tenho uma empresa de construção. Quem traz efetivamente no dia a dia, quem está lá a operar, acaba tendo uma remuneração muito aquém das áreas administrativas de apoio, de suporte à atividade. O que isso faz é uma mensagem direta para quem está a se formar, que melhor estar nas áreas de suporte onde tenho maior remuneração, menor exposição na atividade do dia a dia. Sim. E essa é a mensagem direta, que depois vai provocar a maior procura das pessoas nestas áreas onde acabam tendo essas remunerações mais atrativas, e vamos perdendo a capacidade efetiva das empresas a aumentarem a produtividade. Daí que o sistema de remuneração, e isso é uma leitura que deve-se procurar ajustar, tem que premiar efetivamente aquilo que é o negócio, né? Premiar, que já há empresas que conseguiram fazer esse caminho, e temos vários exemplos que não se resolve o problema da atratividade dos quadros para uma área de formação apenas por uma política pública que incentiva as pessoas a fazerem aquela formação. E todo o ecossistema deve estar alinhado e ajustado para permitir que a atração seja quase que natural. Que eu vá fazer engenharias, vou me expor às ciências, à matemática, ao resto, aquele rigor que é exigido para essas áreas, porque efetivamente quando terminar, o mercado, a forma como me absorve é diferenciada, a remuneração que me paga é diferenciada, e é isto que nós, a nível da administração, do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, temos vindo a incentivar
e a fazer inclusive estudos para que na própria administração pública se dê os primeiros passos de valorização da remuneração por competências, para que isso sirva depois de estímulo para a nível do setor empresarial. Yoshida, quais são os grandes desafios que as empresas enfrentam na implementação e expansão de programas de estágios? De acordo à sua experiência ao longo da academia, quais foram as grandes dificuldades que vocês enfrentaram para implementar os vossos programas e até, de certa forma, para expandir os mesmos? Sem dúvida, a preparação dos estudantes. A preparação dos estudantes. Sim. Estão mal preparados? Não é mal preparados 100%, não tem a ver com isso. Não. E é um bocado as ferramentas também que às vezes a própria universidade tem, e aquilo que falávamos há bocado do fascículo, que desde hoje há 20 anos é o mesmo, portanto não há aqui uma atualização. E naturalmente aquilo que a Fernanda estava a dizer, por exemplo, procuramos pessoas com matemática, é preciso evoluir, que a matemática, embora há os teoremas que continuam lá, mas há uma evolução, até mesmo na parte dos dados. Hoje em dia cada vez os dados é o que mais importa, porque tudo é dados. E é preciso que as faculdades olhem para isso também. Falava aqui há bocado do Manuel, no estagiário que fez o curso de pastelaria, entretanto criou-se a empresa. E que tal as universidades colocarem uma cadeira de empreendedorismo? Vamos olhar para isso, vamos também fazê-los eles mesmos criarem os seus próprios empregos, criarem aqui as oportunidades para eles, porque vão criar para outros. Esse rapaz criou oportunidade para outras pessoas. E naturalmente a visão dele e o respeito e até a importância que ele dá a um estagiário é muito maior, porque à partida ele passou pelo mesmo. Sim. Teve a mesma necessidade. Então, a preparação desses alunos, não estamos a falar a 100%, claro que há universidades que têm os alunos muito mais bem preparados, e concordo com o que já foi dito aqui, nós temos universidades que são bastante exigentes e saem de lá grandes cérebros, e por isso eu disse, na Unitel nós temos especialistas. Para ser especialista na Unitel não é fácil. Um especialista Cisco, o CCIE, é uma pessoa que estuda muito. É que começaram através de programas de estágio? Sim, temos alguns que começaram no estágio e foram fazendo o percurso de Cisco e chegaram lá. E inclusive hoje são chamados para outras áreas. Nós temos 3 que saíram há pouco tempo porque foram convidados para ser administradores de empresas. Estamos a falar de estagiários. Eles foram top student. Isso para nós é um orgulho. Olhá-los hoje e ver eles como administradores de uma empresa de tecnologia, fizemos algum trabalho. Eles fizeram algum trabalho. Então é mais esse o grande desafio, porque as universidades, embora não temos protocolos com muitas, porque é aquilo que eu passei há pouco, às vezes fazemos os protocolos, mas depois eles não são respeitados na sua íntegra. Então o que nós fazemos é abrimos a vaga e as pessoas candidatam-se e nós vamos fazer o trabalho de fazer a triagem, o recrutamento e todo o processo de seleção até chegar ao candidato. Portanto, é olhar para isso e tentar que estas pessoas sejam preparadas até mesmo para o mercado. Como dizia um professor meu da faculdade, você agora tem licença para aprender. Eu tinha terminado a licenciatura. Portanto, ele só me estava a dizer que sabes a teoria, mas a prática tens muito ainda que aprender. E esta é a verdade. Por isso é que quando os recebemos nós também temos que ter a preocupação de passar e de ensinar e fazê-los evoluir, porque as competências técnicas são normalmente mais fáceis de aprender, as comportamentais são sempre mais desafiantes, tem a ver com muita coisa, tem a ver com a educação, tem a ver com a cultura, tem a ver com a sociedade, há tudo uma data de fatores que influencia para a parte comportamental das pessoas, a própria vivência, tudo isso tem influência. Mas o grande desafio até aqui tem sido mais esse, porque as pessoas candidatam-se por si mesmas. Tem uma visão diferente, Fernando? Não. Por acaso, eu acho que é muito... eu acho que se todos fizermos um bocadinho, a sociedade, vamos chegar muito longe, o nosso país vai chegar muito longe. Nós fazemos de uma forma diferente. Nós começamos os testes logo ao início. No nosso último programa de graduates nós tivemos cerca de 2.000 e qualquer coisa candidatos, sendo que começamos sempre por aqueles que têm as competências que nós precisamos, são estas 4, por isso nós começamos sempre por aqui. Por isso tem que vir de qualquer coisa que tenha matemática ou ciências, qualquer formação,
sei lá, geologia em Minas, raciocínio lógico em primeiro lugar. Exatamente, por isso começamos por aí. O primeiro teste é um teste de matemática, e aqui nós fazemos o primeiro rastreio, depois fazemos resolução de problemas, segundo rastreio, vamos emagrecendo, não é? Afunilando. Quando temos o top 100, fazem vários testes de vários temas, mas tudo muito técnico. E depois então, dos 25, nós fazemos este nosso bootcamp de... Sai do universo mais ou menos de 2000 para 2005, funilar até 25. Funilamos 25, que vão passá-la durante um dia. Temos vários problemas específicos dentro da organização, problemas tecnológicos que exigem saber ler dados, saber ler uma folha de Excel, saber resolver o problema e dar uma solução. Por isso, e levam cerca de 10 horas a resolver. E aqui nós também conseguimos ler competências como trabalho em equipa, colaboração, cooperação, empatia, simpatia, partilha de informação. Acho que isto tudo é muito importante e no final trabalho de equipa, e aquele que tiver, o grupo que tiver a melhor resolução acabam por ser os dois grupos que acabamos por reter. A nossa grande dificuldade na realidade não é retê-los durante um ano, porque o estágio é de um ano, é retê-los depois. É manter estas pessoas dentro da organização, porque depois vêm outras organizações e depois para pegar o produto já acabado. Reter estas pessoas depois de um ano de formação, fazem um circle dentro da organização, conhecem o negócio, conhecem toda a área de risco, toda a área de compliance, como é que funciona, como é que nós funcionamos enquanto organização, instituição bancária. Tudo isto é muito importante para depois eles poderem trabalhar. Mas o ecossistema das organizações, das empresas, depois faz com que seja muito difícil de reter efetivamente estes talentos dentro das organizações. É efetivamente difícil. É o desafio. Quando se fala normalmente desse desafio, né, do desnivelamento entre o aprendizado nas instituições de ensino e aquilo que encontram na empresa, é um desnível que vai existir sempre, né? Porque nas empresas temos culturas próprias de trabalho, metodologias próprias de trabalho, tecnologias próprias, que jamais terei contacto na universidade, terei um laboratório de ensaio, terei uma oficina para prática, com um conjunto de equipamentos que podem ter o mesmo princípio de funcionamento, mas que a tecnologia que se usam dentro das organizações podem variar. Daí que esse desnível vai sempre acontecer. Por isso é que em qualquer processo de integração de estagiários temos aquele momento mesmo de adaptação ao posto, adaptação à realidade da empresa. Esse momento vai sempre existir. E por isso é que entendemos que é um processo natural de qualquer programa de estágio. O que entendo ser desafiador para os programas hoje é evitar que as instituições ou as empresas façam todo o trabalho que deviam ser feito pelas instituições de ensino e aprendizagem, como, por exemplo, falar aqui de mais 3 meses de formação mesmo, né? Fazer uma formação nas áreas em que as pessoas já tiveram aprendizado, fazer mais 3 meses, é esse ato que deve-se procurar melhorar a nível das instituições de formação. De tal sorte que o processo que é feito, pelo menos aqui a Fernanda relata, já é o processo natural, que é de seleção. Ou seja, eu tenho, mesmo quando nós recebemos vaga, mesmo que seja uma vaga de estágio, nós nunca mandamos um estagiário. Nós pegamos 10, 20, enviamos para as empresas para que seja ele mesmo a selecionar o estagiário que reúne os requisitos que ele coloca. Porque tenho que convir que a nível das instituições como as nossas, a subjetividade no envio dos candidatos vai sempre acontecer. O que nós
não podemos garantir é que se eu envio um estagiário, naturalmente a seleção não vai acontecer. Porque o critério de exigência eu não sei efetivamente se eu consigo atingir só com um. Daí que achei interessante essa colocação de ter 2.000, que para nós já seria excessivo, para poucas vagas, mas pelo menos mandar 10, 15 para uma única vaga já acaba sendo uma forma. O que tivemos alguns feedbacks bastante interessantes é que para 3 vagas de estágio mandamos um número elevado de estágios e que depois a empresa assume por meios próprios outros estagiários que não foram aqueles que, ou seja, os estágios pagos eram 3, ele faz com 10, os outros 7 ele assume, porque no processo de seleção dos estagiários um era melhor que o outro e depois não conseguia se desfazer dos outros 7, então preferiu manter para realizar o programa de estágio com 10 quando ele devia fazer apenas com 3. Tivemos essas situações que de alguma forma denota que a qualidade do processo de preparação dos candidatos a remeter nas empresas deve ser muito alta, para permitir que esse trabalho de seleção dos melhores seja de alguma forma diminuta o esforço das instituições que fazem esse processo, porque acompanhando algumas experiências de recrutamento a nível das empresas, sentimos que não é um processo também muito fácil. Exige muitos recursos, existe muita dedicação. Analisar 2.000 candidatos, depois ficar com 100 candidatos, depois também tem desgaste emocional muito grande, porque principalmente naqueles últimos 50 para ficar com 25, o convívio é intenso. Criam-se aqui algumas afinidades, mas depois, porque tem que selecionar por critérios objetivos, acabam alguns que com muito potencial, mas que infelizmente naquele instante, comparando com o 25º e ele é o 26º, eu tenho que ficar com o 25º e o 26º tem que efetivamente sair. Então pensamos que para as instituições que, como a minha, que não recebe o estagiário em si, mas que envia o estagiário, o processo de seleção, preparação dos candidatos deve ser muito alto para facilitar depois aqui o trabalho e permitir que existam depois essa confiança nas instituições que recebem, as empresas que recebem os estagiários. Porque quanto menos preparados os estagiários estiverem, quanto menor desempenho os estagiários tiverem, menor confiança as instituições que recebem os estagiários têm. Então há aqui um trabalho que deve-se continuamente ir melhorando para evitar depois situações de não aceitação de próximos estagiários, né? Nós, por exemplo, com a Petromar faça a publicidade, hoje, se não tivéssemos aquele incidente em Cabinda, estaríamos lá a assistir à graduação de 50 estagiários que terminaram o programa. Já são programas que vamos fazendo com eles há mais de 5, 7 anos, cujo o interesse, mesmo sendo o setor petrolífero na área de prestação de serviço, o interesse de manutenção desse vínculo com a instituição ainda é alto. Isso porque vamos todos os dias aprendendo com o que fizemos e procurar enviar para essas instituições os candidatos mais ajustados às exigências. Dr. Manuel, nesse caso, consegue mais ou menos adiantar-nos, já estamos quase no final do primeiro semestre, mais ou menos quantos recém-formados se beneficiaram dos programas de estágio implementados pela Unifop, por exemplo? Bem, a última avaliação que fizemos do programa de estágio foi até o 5º mês. Nós tínhamos 3.983 estagiários concluídos a nível do sistema. Estamos agora a preparar a próxima e tivemos que adotar aqui temporadas mesmo de realização do programa de estágio, porque antes eles aconteciam quase diariamente e a capacidade de controle e a remuneração do programa de estágio acabava de alguma forma se descontrolando. Tivemos aqui um desafio muito grande de ajustar a componente da remuneração dos estágios, porque ela acontecia diariamente e com a dispersão a nível na anterior 18 províncias, agora 21. Temos agora uma janela de estágios. Nós estamos agora a criar condições para a realização de mais 3.000 estágios, que vamos abrir
agora em junho, as candidaturas para as empresas receberem os 3.000 estagiários. Então, logo recebermos as ofertas de estágio das empresas, nós vamos enviar os vários candidatos e começaremos, penso que em julho, sensivelmente, mais 3.000 estagiários para vermos se efetivamente no quadro dos desafios que nós temos anualmente de programa de estágio conseguimos atingir as metas. Bem, se por um lado as empresas têm os seus desafios, por outro os estagiários também têm os seus. Naquilo que a apreciação vossa enquanto gestores, quais são os grandes desafios que os estagiários enfrentam nesse processo de estágio nas organizações? Antes de começarem ou já dentro das organizações? Podemos considerar antes e durante. Sim. Bom, antes eu acho que é um processo que cria bastante ansiedade e que não é muito favorável para o estagiário, porque cria sempre ali uma expectativa conforme ele vai passando as várias etapas, cria-se ali alguma expectativa. Ao entrar, eu acho que traz uma grande energia e uma grande alegria e uma grande vontade de fazer, que infelizmente vai-se perdendo, que é o que é, vai perdendo essa energia por toda a dinâmica das organizações, por todo o peso, pela responsabilidade, pela entrega, pelo tempo que vai parecendo que o tempo vai sendo cada vez menos e há cada vez mais coisas para fazer. No entanto, acho que é da responsabilidade das organizações permitir que haja o espaço para o erro. E se nós não permitirmos que haja espaço para o erro, vamos estar a criar as criaturas que nós não queremos. Nós queremos pessoas que se sintam confortáveis em errar, porque errar é aprender, errar é regenerar, errar é refazer, e só errando é que nós aprendemos, e só errando é que nós conseguimos chegar a um porto, e nós precisamos, enquanto organizações, dar essa segurança emocional aos estagiários para eles fazerem e errarem. E temos que ter, enquanto líderes, temos que ter a capacidade de estar lá e deixar errar para eles virem a reaprender. Isto causa uma emoção muito mais leve, acaba por trazer uma energia muito mais positiva e vai ao encontro daquilo que é a cultura da própria organização que nós queremos, que é a cultura que nós queremos passar, depende de cada organização, pelo menos aquilo que eu sinto. Por isso, para mim, é muito retirar esta ansiedade de errar e de permitir refazer e reaprender, não é? Que é muito o que nós estamos a aprender cada vez mais hoje, que é relearn, não é? E se não tivermos esta capacidade, não conseguimos depois passar ao estágio seguinte. Isso requer uma grande capacidade das organizações de acompanhar os seus estagiários. Com certeza. A questão é, temos, na verdade, acompanhamento adequado por parte das organizações relativamente aos estagiários? Não posso falar pelas outras, mas falar daqui de nós, a Unitel, sim. E como a Fernanda disse, a ansiedade é algo... E no caso do programa da Unitel, que é um bocado diferente, que eles estão os 3 meses naquele programa de formação, que é o dia todo, eles depois têm que fazer um pitch final em que lhe é apresentado um problema, eles têm que apresentar uma solução para determinado tema em grupo, e aquilo para eles é um momento, é quase como se fosse uma dissertação. Ok. Porque nós temos júris, são nomeados júris, são 5 júris das várias áreas que vão avaliar, claro que temos uma grelha de avaliação e tudo isso, e isso para eles, cada vez que se aproxima o momento do pitch final, eles ficam mais nervosos, mais ansiosos e porque eles querem muito aquela oportunidade, porque esse estágio, a Unitel, quando cria esse programa, é precisamente para reter aquelas pessoas. Então eles sabem que a oportunidade de ficar é grande, eles têm ali uma margem de retenção muito grande, e o que nós fazemos, há uma equipa da academia que acompanha isso, que vai conversando com eles. Temos inclusive uma psicóloga que vai fazendo esse trabalho, estar com eles de vez em quando, conversar com eles, dar ali bastante suporte na própria preparação do trabalho final, para eles não...
porque aquilo é tenso. Eu própria costumo estar presente e não vou apresentar, mas eu fico nervosa só de pensar, eles não podem, pode correr mal, porque é uma oportunidade única para estes engenheiros, futuros engenheiros do país, né? Porque não é só para a Unitel, é para o país. Mas sim, todo o processo cria aqui muita ansiedade. E depois há uma coisa que não falámos aqui, tem a ver com outras dificuldades, que é do antes. Nós temos muitos problemas sociais. E nós temos, inclusive, alguns estagiários que aquele dinheiro do estágio sustenta uma família. E tudo isso é mais um peso na cabeça deles. Portanto, é o pensar, e agora e se eu não conseguir? E se esse dinheiro agora ajuda? E de repente não têm como ajudar, porque eles são provedores. Tem ali a tensão da própria empresa, né? Ali a pressão de tem que correr bem, é a própria pressão da família, é tanta coisa junta, mas eles têm saído muito bem. Têm saído muito bem e tem sido um sucesso. Portanto, é tudo, é um conjunto, conjuntura também. Leva aqui essa tensão toda. A nível da percepção, e aqui é com base no contacto que temos com os próprios estagiários, o primeiro desafio que eles enfrentam é da adaptação, né? É sair do mundo de aprendizado, enfrentar a empresa. Depois tem também havido a rejeição dos antigos ao novo, ou seja, o estagiário muitas vezes não é tão bem-vindo em determinadas empresas, e que os trabalhadores antigos vão olhando, bom, este aqui vai tirar o nosso lugar, há este desafio que eles enfrentam no dia a dia e vão tendo inclusive barreira de aprendizado, porque alguns colocam como uma oposição ao trabalho que eles deviam efetivamente fazer. O outro desafio que tem sido muito reportado tem a ver com a falta de tutores à altura do desafio de ensinar. Ou seja, muitas vezes as empresas caem na velha armadilha de que bom profissional é bom professor, e nem sempre é verdade. Algumas vezes temos excelentes profissionais para si mesmos, então quando tem um estagiário, e claramente as empresas procurando que o estagiário tenha o melhor tutor, acabam selecionando o melhor profissional, mas que em termos de transmissão de conhecimento está nem aí. Ou seja, acabam não tendo um estágio completo, porque o tutor joga um papel fundamental, é o papel do próprio formador, do professor na empresa. Acabam tendo esses desafios. Na fase final é o desafio da contratação ou não do estagiário. E o que nós temos vindo a passar fundamentalmente relativo ao programa de estágio, o objetivo, hoje tivemos que mudar a narrativa na conversa com os estagiários, é um processo de aprendizagem. Se efetivamente resultar no emprego, boas. Mas tu não vais efetivamente para ser contratado, por um lado. No entanto, se fores extraordinário, se fores diferenciado, temos 1000% de certeza que serás convidado. Então, um pouco essa mudança tivemos que fazer, porque em alguns casos, e foi um dos aspectos que fez com que algumas empresas no princípio tivessem resistência na seleção desses estagiários, que no final do dia o estagiário já ia para a empresa como se fosse trabalhador daquela empresa que eles tinham que contratar. Então, essa falta de preparação, o não ter a informação certa do que representa o estágio, acabava depois criando aqui fricção entre o estagiário e as empresas, de tal sorte que hoje tivemos que mudar a estratégia de comunicação na preparação dos estagiários, mas de modo muito sintético, as grandes dificuldades naquilo que tem sido o nosso contacto com os estagiários, eles já acontecem quer no momento pré-contacto com a empresa, no momento inicial do contacto com a empresa, durante o processo de estágio, e tal como já fiz referência, as oposições internas ao estagiário, a não aceitação do novo. Pois o estagiário, como disseram, é mesmo esponja, acaba tendo muita curiosidade, quer questionar determinados processos, e a resposta clássica, sempre fizemos assim, para alguns jovens já não colhe, sempre fizeram assim, por quê? E as pessoas, como algumas vezes estão naquela rotina e também nem sabem porquê, e passa uma resposta muito rápida, acaba não sendo muito favorável
ao crescimento dos estagiários. Penso que aqui a Fernanda trouxe um tema muito interessante, essa predisposição das organizações para o erro. Depois, o estagiário às vezes é confundido como um trabalhador da empresa e em determinadas falhas, às vezes caem por cima com um peso muito grande e depois vai matando a capacidade do estagiário dar novas iniciativas. Mas mudaste o processo porque nós sempre fizemos, funcionou, e viste agora que alteraste, já não funciona, e tu estás aqui, eu é que mando. Quer dizer, esses acabam sendo alguns dos principais problemas que no contacto com os estagiários vamos tendo como feedback, sendo certo que a nossa maior alegria tem sido que todas essas situações que ocorrem servem-nos como base para depois melhorarmos também o acompanhamento dos estagiários nas empresas. Hoje temos equipes a nível dos serviços provinciais do INEFOP que vão às empresas, falam com os estagiários. Mudamos inclusive recentemente a metodologia de acompanhamento com reuniões periódicas, ou seja, estágio de 6 meses pelo menos tem que ter 3 contactos com a instituição que remeteu os estagiários para ouvir deles o feedback do que é que eles estão a viver, o que é que nós podemos fazer por eles enquanto estão nos programas de estágio. Claramente aqui é também a questão econômica, as dificuldades dos estagiários que acabam olhando para aquele subsídio de estágio como uma remuneração para sustentar as suas vidas, acaba também sendo um grande desafio que eles enfrentam ao longo do processo. O que é que mais se pode fazer para melhorarmos o ambiente de oportunidade de estágios para os recém-formados, quer a nível do INEFOP, quer a nível das empresas e até quer a nível das universidades? Do meu ponto de vista, do lado do INEFOP, eu acho que tem que haver uma maior proximidade com as empresas, com a rede das empresas. Daquilo que eu conheço do projeto do INEFOP em relação aos estágios profissionais, acho que ainda existe alguma distância entre a rede das organizações e a própria INEFOP. Eu acho que isso tem que reduzir, e acho também que existe aqui alguma melhoria ao nível da inovação. A inovação hoje em dia é crucial e nós, as organizações, procuramos sempre inovar para atrair os melhores, para atrair aqueles que vão ao encontro daquilo que é a nossa cultura, da cultura da organização. Mas acho que estes 2 pontos acho que são essenciais, que seria a minha nota, proximidade e inovação. Acho que dentro das organizações o estágio, ou receber um estagiário, só funciona se tiver o sponsorship de cima. Se o CI, o presidente, se o corpo administrativo não tiver a abraçar o programa de estágio, não vai resultar. O sponsorship do estagiário tem que vir efetivamente de cima, e só mesmo para terminar, o estagiário é um agente de mudança e a mudança só acontece se vier de cima. E se o sponsorship vier por parte do CI, com certeza nós vamos receber bons estagiários. Quando eu digo bons, não significa que tenham um IQ muito elevado, não é? Mas venha muito dentro daquilo que é o que a organização procura, dentro dos valores, da ética, da responsabilidade, da reputação, daquilo que nós procuramos, que é muito mais, hoje é muito mais as competências, as soft skills, do que propriamente as competências técnicas. E se nós olharmos para o estagiário como um agente de mudança, que vem trazer felicidade, que vem trazer energia, que vem trazer cocriação, que vem trazer inteligência, que vem partilhar, que vem receber, que vem aprender e reaprender e errar, nós vamos fazer crescer as nossas organizações. Obrigado, Fernando. Yoshida, tem alguma coisa a dizer relativamente a isso? A inovação, sem dúvida, e aqui corroboro com o que a Fernanda está a dizer, porque a ciência, eu vou mais falar da ciência por causa da empresa que trabalho, naturalmente estamos mais ligados aqui
à parte mais tecnológica, se as universidades e até mesmo as organizações governamentais, portanto os institutos, os INEFOPs, o MAPTES, vamos mais falar do INEFOP, está mais ligado ao ensino, se não estiverem atentos a essa inovação, se não acompanharem, se não criarmos aqui mais parcerias, mais proximidade, como disse a Fernanda, pois embora a Unitel já tenha aqui uma parceria com o INEFOP, já estamos a trabalhar juntos, mas só assinámos o ano passado. Portanto, nós já temos o programa de estágio desde 2012. Portanto, há aqui um processo. Há sempre espaço para melhoria, mas temos que olhar sim para o estagiário como o agente de mudança, como diz a Fernanda, mas não só. É o futuro da nação. Então, nós temos que olhar para a nossa sociedade, para a evolução da sociedade. E ela só vai acontecer se as oportunidades aparecerem e se elas surgirem. E as empresas só vão apostar nisso se elas virem uma mais-valia. Concordo que sim, não podemos olhar isso como um custo, mas é um investimento. O investimento para acontecer eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar, eu não vou investir. E para a empresa investir, ela tem que acreditar que aquele programa, que aquele estagiário, que aquelas pessoas vão trazer diferença ou que vão ser trabalhadas para um dia trazerem diferença. Senão nós não investimos, ninguém investe para não ganhar nada, não é? Daí o investimento estratégico tem que ser, para mim, é o mais importante, e as empresas têm que criar programas, todos eles bem estruturados, para garantir a inclusão, a própria eficácia do próprio programa, não receber estagiários por receber, para cumprir aqui com alguns números, porque se for esse o caminho, não estamos a fazer nada, nós não estamos a ensinar, nós não estamos a trazer pessoas que aprenderam, que erraram, que voltaram a aprender. Portanto, não estamos aqui a contribuir para o desenvolvimento cognitivo da nossa sociedade. Doutor Emanuel, mais a proximidade entre as organizações e o INEFOP? Bem, penso que um programa como este tem sempre espaços para melhoria constantes, né? Porque por si só devem permitir aprendizado de todas as partes envolvidas. Mas todo esse trabalho seria muito fácil se eu tivesse em todas as organizações uma Yoshida e uma Fernanda que fluem, sentem, vivem, apaixonam-se por essas questões de desenvolvimento do capital humano. Isto aqui parece estar a viver um paraíso, no fundo, no final do dia, com pessoas que têm essa visão, mas o mundo lá fora é completamente diferente. Nós precisamos de massificar essa consciência da responsabilidade social das empresas. Precisamos envolver e criar um ecossistema que aceita exatamente o novo, o jovem recém-formado como um fator de mudança, de transformação das empresas e que efetivamente aquele lindo discurso, aquele sonho de que o capital humano são os fatores decisivos para as empresas não seja apenas uma letra morta, ou seja, no final do dia a crítica que eu faço internamente em qualquer parte é que, sim, para fora nós dissemos isto, mas na prática, no dia a dia, na vivência, acabamos vendo que sempre que tivemos dificuldade nas organizações, onde vamos tocar é nas pessoas. Quando temos crises, nas pessoas. Mas no discurso são os capitais, é o capital mais importante. Então precisamos efetivamente de pessoas apaixonadas nessas matérias, julgarmos, fazermos essa mudança na forma como olhamos para esse investimento no capital humano, na forma como apostamos na promoção dos estágios profissionais. A nossa crença e a prática tem deixado isso cada vez mais evidente, que os jovens em Angola têm muita energia, têm muita capacidade, têm muita vontade. O que falta, efetivamente, é oportunidade para exporem-se e que possam, de alguma forma, mostrar aquilo que eles valem e contribuírem para o desenvolvimento do nosso país, que sem estes jovens, se nós não utilizarmos essa energia, estaremos a desperdiçar uma geração e uma grande oportunidade de inversão da nossa história. Bem, é com estas palavras fortes e impactantes que terminamos então o nosso programa. Agradecemos pela vossa presença. Foi uma tarde bastante aprendizado. O meu muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Obrigada. Para quem nos acompanhou aqui de forma presencial, o nosso muito obrigado, e quem nos acompanha a partir de casa, não deixa de seguir o nosso canal e ajudar-nos a crescer, obviamente, porque queremos trazer mais temáticas desta natureza para todos
vocês, para todos nós aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigada a nós pelo convite.